Hoje, nessa conversa aqui sobre fotojornalismo, jornalismo independente, nós temos aqui a presença de Caio Guatelli, um grande fotojornalista brasileiro, já passou pelos principais veículos de comunicação do Brasil e hoje atua para veículos aqui do Brasil e de fora do país também, publicando seu material. Ian é um fotojornalista, um jornalista, um cinegrafista, um todoísta, é um dos profissionais mais completos que a gente conhece na área. Tem um trabalho fotográfico incrível, migrou para o vídeo, escreve muito bem e já rodou o mundo, já esteve na Síria, no Iraque, no Afeganistão, está com uma série fantástica agora sobre moradores de rua que está a passar na Band. É um privilégio tê-los aqui para esse bate-papo. Eu sou Tony Pires, um dos curadores do festival, e estamos aqui para falar sobre como é sobreviver, como é produzir sendo independente. Nós sabemos que a transformação da forma de produção do jornalismo, ela mudou. E aqui não cabe agora chorarmos como era, a realidade que temos hoje é que somos cada vez mais independentes, para o bem e para o mal, né? Então é um pouco a brincadeira do Globo Repórter, como vivem, o que comem, como se procriam, né? Como é que a gente, que eu também sou um independente, como é que a gente consegue produzir, como que a gente tem o domínio do nosso trabalho, né? E como nós buscamos nos colocar no mercado, né? Então eu quero ver se eu interfiro o mínimo possível, porque eu acho que vocês dois são de uma riqueza incrível, são dois profissionais que eu admiro barbaramente, né? E sabem se virar muitíssimo bem, né? Conseguem se colocar. Claro, quando a gente fala sabe se virar muitíssimo bem, ninguém está numa mina de ouro aqui, nem está produzindo todo dia para os principais jornais do mundo, né? É justamente essa discussão, né? Como que nós chegamos nesses lugares, como que nós negociamos as nossas pautas, o que nos motiva a ser independente, né? A liberdade que nós temos de receber um telefonema e dizer não, muito obrigado, estou com a agenda cheia, que na verdade esse assunto não me interessa, eu não quero colocar meu nome nesse assunto, né? Como que a gente tem um tema que nos corrói, que a gente quer colocar, aonde que a gente vai buscar um parceiro para que a gente possa divulgar esse trabalho. Então eu acho que eu tomo a liberdade até de começar com o Ian, que o Ian é um cara que, como o Caio, como eu, veio das redações, mas o Ian tem uma trajetória de ter texto, ter foto, né? O Ian já está fazendo até podcast, daqui a pouco tem história em quadrinho do Ian para contar história. E eu acho que é isso que nos move, nós somos contadores de história, né? Então, Ian, como é que foi essa migração? E aí eu peço que você já jogue a conversa para o Caio, porque a ideia é que o bate-papo seja mais entre vocês. Eu vou, enquanto vocês falam, para os nossos espectadores, eu vou colocar algumas fotos aqui. Eu vou começar pelas fotos do Ian, né? Dou uma interrompidinha. As fotos são só para dar um clima para as pessoas verem o que esse jovem senhor de passagem está a produzir hoje, a nos contar sobre o mundo. Ian, por favor, seja muito bem-vindo. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Uma honra estar com vocês e com o Caio, que eu admiro demais o trabalho também. Não é de hoje, de muito tempo, acompanho o trabalho dele. Antes mesmo da fotografia fazer parte maior da minha vida profissional, sempre foi um hobby, eu sempre fotografei há 20 anos, mas como você falou, eu sou um cara de texto. Eu comecei com texto, fiquei 20 anos em redação, escrevendo e fazendo foto para mim. Essa transição para mim começou já há mais ou menos uns 10 anos, mesmo dentro de redação, eu comecei a encontrar caminhos para fazer as coisas que eu queria, que nas redações já não existiam mais. Viagens, histórias interessantes que simplesmente os editores já não queriam mais. Na época que eu trabalhei na Isto É, eu consegui fazer algumas viagens, fui cobrir a guerra no Congo, a guerra na Ucrânia, mas num esquema extremamente mambembe, quase de freela. Eles me davam uma folga e eu ia e eu fazia um investimento com o meu dinheiro e depois tentava vender, além de prometer uma capa para eles, eu vendia algumas matérias para casa, né? Acho que tudo isso é um reflexo do processo de precarização da profissão que a gente foi passando nos últimos anos, né? Não tem mais grana para viajar, não tem mais vontade das empresas de investir em reportagem mesmo. Então, eu comecei a fazer esse processo todo de tentar encontrar uma maneira, né? E depois
eu saí da redação e continuei fazendo isso. Então, foi importante para mim, mas foi um período também complicado, tem sido um período complicado, porque tem pouca grana circulando, né? Então, você conseguir vender a história e conseguir ter um retorno, principalmente do tipo de pauta que eu faço, que envolve uma grana de investimento, não é fácil ir para aí, por exemplo, essas fotos são de Gaza, tem um custo, e você tem que vender para um monte de gente, e fazer em vários meios para conseguir se bancar. Então, tem um prazer muito grande de, por exemplo, você decidir ir, mas também tem uma série de dificuldades, principalmente as financeiras. Eu imagino que o Caio também sofra um pouco com esse problema de conseguir se bancar para conseguir fazer o que está afim. Eu acho que acontece mais ou menos a mesma coisa contigo, né, Caio? Então, eu acho que essa questão financeira é o que pesa mais, né? O fotojornalismo, o documentarismo é uma profissão muito cara, né? Os nossos equipamentos são muito caros, as câmeras, os computadores, não é só a câmera, tem computador, tem gravador, tem microfone, lente, e tudo isso não é justamente frágil, mas tem que tomar cuidado, tem que limpar, tem manutenção. Além dessa estrutura física, tem a questão da produção das histórias, né? Tem a passagem, tem o hotel, tem o aluguel do carro, o deslocamento. Se a gente quer fazer alguma coisa maior, a gente não consegue fazer isso só aqui na nossa cidade, tem que ir para além, né? Então, esses custos de viagem são sempre muito altos. Então, como o Ian falou, e queria aproveitar para dizer que também sou um super admirador do seu trabalho, Ian. Acho você um cara muito corajoso. Todas essas fotos que a gente acabou de ver e que o Tony mostrou agora dão conta de como você se aproxima do perigo, como você não tem medo de mostrar a história, né? E o Tony também. Acho que nós três somos independentes que tivemos que encarar os nossos medos e ir para cima, e os medos não só os medos físicos ali, psicológicos, de lidar com as situações de risco, mas também com as incertezas financeiras, né? A questão financeira da nossa profissão é evidente, tanto que os jornais, as revistas pararam de nos dar as viagens, né? Pararam de nos chamar para viajar, não tem grana para pagar a viagem. Um dos motivos que você que você se transportou para esse meio independente, para continuar fazendo o seu trabalho, que é mostrar a história do mundo para quem não pode ir até esses locais, né? Então, é uma dureza, assim, né? Conseguir achar um meio de se bancar para ir, por exemplo, até esse lugar aí que o Tony está mostrando essas fotos, né? Que eu fiz, né, na última, um ano atrás, durante a época das grandes queimadas na Amazônia. Banquei, fui por conta própria, não tinha ninguém que queria comprar ainda, fui pesquisando onde fazer, fui ligando para os amigos, o Lalo me deu uns toques legais, comprei a passagem, tive alguns prejuízos materiais, mas no fim acabo que consigo reverter um pouquinho desse material, pago uma parte da viagem, vou me sustentando de outras formas também em outros meios, que assim, nós somos independentes, mas independentes até que ponto, né? Porque se a gente considerar que independência é fazer só o que quer, a gente tem que viver do nosso material e ponto, né? Eu acho que o Ian está mais perto disso do que eu. Eu ainda tenho que recorrer a outros meios, eu ainda faço um pouco de fotografia comercial ainda para poder bancar o meu documental, o meu jornalismo, né? Eu vejo que os nossos pares, muitas vezes aqui no Brasil, eles têm um certo preconceito quando a gente fala assim, eu faço um trabalho comercial, né? Assim, e o que o Caio falou é isso, para nós independentes, a única forma de termos dinheiro para bancarmos alguma coisa é sobreviver do que nós sabemos fazer, né? Que é a fotografia, que é o vídeo, que é esse mundo do audiovisual, e muitas vezes você vai trabalhar para uma incorporadora imobiliária, você vai fazer uma campanha publicitária, e é isso que vai pagar os teus boletos e vai sustentar, como o Caio fez, como o Ian já fez, como eu faço, vez ou outra, a gente banca a passagem, banca a história, e a gente sai para vender depois, com o material pronto, e muitas vezes não paga
o custo que a gente teve dessa produção, assim, né? Vocês compartilham disso, assim, nessas rodas que a gente encontra, quando a gente conversa, nos debates? Eu acho que o fotógrafo brasileiro ele tem um certo preconceito quando ele fala assim, faço um trabalho comercial. Assim, vocês sentem isso também? Porque o comercial muitas vezes vai de encontro com a parte ética do jornalismo, né? No jornalismo a gente tem, no documentarismo, no jornalismo a gente tem que mostrar a verdade, custe o que custar. E se não for a verdade, a gente até abandona a história, né? A gente tem que ir só pelo caminho da documentação, de mostrar a verdade, de ver o que é e porquê daquele assunto. Já a publicidade, a parte comercial é uma maquiagem pura, muitas vezes vai contra o caminho, vai de marcha ré com a verdade, né? Mas, como você mesmo disse, muitas vezes o jornalismo não paga a nossa produção. E a gente, eu, você, Tony, você, Ian, somos de sangue jornalistas, documentaristas, e queremos fazer isso, né? Então, como aqui hoje, nesse instante, no Brasil, não se paga, talvez para alguns, a maioria, talvez, a minoria consegue viver só do jornalismo, aqueles que têm o seu... alcançaram, e acho que está mais perto disso, eu ainda não alcancei. Mas os que não conseguiram têm ainda que buscar em outro campo o financiamento para o jornalismo, né? Eu também faço outras coisas. Eu, por exemplo, fiz bastante media training, por exemplo, que é a antítese do que eu faço, né? Ou do que eu quero fazer, que é ensinar quem tem poder e que tem grana a lidar com a gente, com o jornalista. Eu me sinto quase como uma prostituta fazendo isso. Sinceramente, assim, estou quase afetado fazendo isso, mas é dinheiro, entendeu? E eu preciso de grana. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, está muito difícil de você conseguir fazer grana fotografando, por exemplo. Fotografia, as pessoas fotojornalismo, jornalismo em geral, mas o fotojornalismo está se tornando, não só no Brasil, mas no mundo, um hobby, na verdade, de gente rica, entendeu? Você encontra nas pautas, mundo afora, eu encontrei várias pessoas na Síria, no Iraque, em Gaza, no Afeganistão, um monte de gente rica, entendeu? Que não precisa fazer grana. Nunca se teve tanto freela em zonas de conflito, na verdade. Muita gente são jovens ricos, Exato. Que vão buscar aventura nesses lugares, né? Aventura, glória, tem um monte. E a gente que não precisa que não vê o jornalismo como uma profissão mesmo, para ganhar a vida. Eu preciso ganhar a vida com jornalismo. Cada vez mais difícil, né? O que tem me salvado um pouco é que eu tenho conseguido fazer trabalhos para fora e isso tem gerado uma receita legal e eu tenho feito muito trabalho de fixer também aqui no Brasil, de tradutor, dessas coisas que não é contar minhas histórias, mas para tentar sobreviver, né? Mas tem sido muito difícil. Eu estou longe ainda, viu, Caio? Mas você disse uma coisa interessante, assim, porque eu acho que isso tem a ver com você. Você disse assim, eu preciso ganhar a vida com o jornalismo. E eu não conheço a sua intimidade, mas eu posso te dizer que a minha realidade eu preciso ganhar a vida. Eu gostaria que fosse com jornalismo, mas eu não... Não, isso. Eu apelo, às vezes, para fotografia de publicidade, para um evento, para uma coisa e tal. Não é bem um apelar, porque até certo ponto é gostoso de fazer, por mais que seja fora da nossa paixão, que é documentar, ainda está dentro do aspecto técnico, que para mim é gostoso ainda. Dependendo da situação, eu pego sim. E paga, sei lá, exponencialmente mais do que o jornalismo, né? Nessa linha que nós fazemos de entrar no mundo comercial, vocês têm coisas que vocês não fazem, assim, por ética? Eu digo, por exemplo, por mim, assim, há 2 anos atrás eu peguei um trabalho para uma empresa de defensores agrícolas, assim. Eu voltei dessa viagem, depois de produzir 3 vídeos, e falei, eu não faço mais agronegócio, sabe? Depois de ver em loco o outro lado, porque você sempre vai como jornalista, você sempre vê uma coisa, né? Quando você conversa com determinados fazendeiros, e você ouve, para mim aquilo foi assim, e pagava muito bem, eu estaria numa situação muito melhor, assim,
sabe? Se eu não tivesse colocado isso na minha cabeça. Vocês dois, vocês têm alguma coisa que vocês digam, isso eu não faço, eu preciso pagar as contas, mas eu não faço, eu não trabalho para o agronegócio, eu não trabalho para, sei lá, não faço publicidade do McDonald's, não vendo bebida. Tem isso para vocês? Eu tenho dificuldade, eu já fui convidado algumas vezes para fazer trabalhos com campanha política, com alguns políticos que eu sou absolutamente contrários ideologicamente, eu não consigo fazer. Mas, assim, dependendo se eu estiver fazendo uma matéria, uma reportagem que se pareça com jornalismo, eu tenho grande dificuldade de fazer. Se for uma coisa mais técnica, digamos assim, que eu não preciso aparecer, que não é a minha matéria, eu faço com mais... amplia mais o meu leque, eu sou bem mais flexível, dependendo de qual papel eu vou assumir nessas relações, entende? Eu não lembro recentemente de ter negado um trabalho por uma questão ética, sim, mas com certeza, se for contra os meus princípios, por exemplo, eu tenho me concentrado bastante nas questões ambientais. Você deu um exemplo, Tony, de uma empresa que mexa com o ecossistema, que altere geneticamente o meio ambiente, certamente eu ia negar esse trabalho. Porque vai de encontro ao meu projeto pessoal, que é mostrar como a gente é dependente da natureza, do meio ambiente, da preservação ambiental, né? Mas já fiquei assim um pouco sentido de ter que trabalhar um pouco para a indústria automobilística, mas como o Ian falou, era um trabalho mais técnico. Eu pude usufruir um pouquinho de uma experiência rara de entrar dentro de um ambiente tecnológico, que nessa parte é bastante interessante. Então, assim, dentro de certos limites, eu faço sim. Por exemplo, entrei dentro dessa fábrica de uma marca alemã de carros, uma área de pintura, muito interessante, uma tecnologia incrível. Então, eu não sou a favor dessa superexploração dos transportes individuais, mas era uma questão que tinha um outro lado também interessante da tecnologia. Agora, se fosse esse outro exemplo do agronegócio destruidor da natureza, eu acho que eu negaria sim. É complicada essa situação, né? Porque a gente depende desse dinheiro. Queria que você provocasse um pouco, Caio, o Ian ali, alguma pergunta, alguma curiosidade que você tenha para ele. O Ian, o que me admira muito é a sua coragem de ir atrás das histórias mais dramáticas e agora com essa questão que aconteceu agora no Líbano, eu imagino que você tenha ficado um pouco mexido, né, com aquela explosão enorme. Você que é um cara experiente em Oriente Médio, teve alguma sugestão de pauta para lá? Você sugeriu alguma coisa? Vai para lá? Como é que está essa questão? Eu tô louco para ir para o Líbano, porque eu acho que a gente vai começar a ver um processo no Líbano que vai se agravar nas próximas semanas. Acho que o Líbano vai viver a sua primavera árabe, que não viveu. Durante a Primavera Árabe, o Líbano passou incólume por todo esse processo de desestabilização política, violência. Mesmo a guerra da Síria, o Líbano ficou, de certa forma, distante disso tudo, e eu acho que isso vai acontecer agora. Ainda não fiz uma sugestão, porque eu tive uma mudança importante na minha vida esse ano. Meu filho veio morar comigo. E ele me pediu para dar uma mudada de vida e ficar aqui no Brasil, porque ele queria morar comigo. E eu tomei essa decisão de ficar aqui no Brasil para ele viver comigo. Então tem sido um momento diferente, assim. Eu acho, talvez, se ele não tivesse vivendo comigo, talvez eu já tivesse ido. Não sei ainda, porque tem essa questão financeira que eu preciso sempre medir muito bem se eu vou conseguir ter o retorno ou não de um investimento desse, que é alto, né? Eu não sei, mas tá me dando uma puta coceira. Estou morrendo de vontade de ir para lá nesse momento, né? Mas... Seu filho tem quantos anos? 14. É igual o meu. Eu tenho um filho também de 14 anos e eu acho que essa é uma questão que impacta bastante as nossas decisões, né? Muito. O filho, né? A família, né? Para mim foi definidor para esse ano. Esse é um ano que eu quero ficar aqui no Brasil. Estou fazendo coisas para a Band agora, mais, né? Mas eu espero conseguir fazer uma viagem ainda esse ano, não sei, ainda que curta e tudo mais, né? Não sei ainda como é que vai ser. Mas tá me dando uma puta coceira de ir pro Líbano, sim, porque eu acho que tem uma puta história lá.
uma grande história para acontecer. É. Ian, Caio, nós falamos de uma coisa de filho, vocês estão com filhos de 14 anos, eu estou com uma de 17. Eu acho que quando nós estávamos ligados a uma redação, nós tínhamos um álibi de chegar em casa e dizer assim, fui mandado para a Síria, fui mandado para a Amazônia. Né? Eu vejo, por exemplo, na minha casa, minha filha, que às vezes ela me pergunta, mas por que você vai? Tipo, eu não tenho um chefe agora que diga, eu tenho que... É muito complexo a gente lidar também com a questão familiar, né? Quando a gente quer se deslocar muito e contar histórias mais fortes, por assim dizer, né? Vocês têm essa dificuldade também? Até porque se a gente não voltar, né? Porque existe esse grande risco, né? Principalmente no Oriente Médio, mas acho que de um nível semelhante ir para a Amazônia aqui, no meio desses monte de pistoleiro que tem por lá, histórias super conflituosas, né? Então, o Ian vivendo no meio dessa guerra aqui, a chance de tomar uma bala é enorme, Ian, né? E você tem um filho pequeno, como é que é isso, né? Ter que se despedir e falar para ele que você volta logo ou volta, sabendo que, na verdade, isso não é a verdade, né? Então, eu acho que o grande lance é conseguir lidar com o egoísmo, com o meu egoísmo, né? Da possibilidade de eles, né? Eu tenho uma filha pequena também, não conviverem comigo, mas ao mesmo tempo é a minha vida, né? O fato de eles terem nascido, talvez é injusto também que eu pare de fazer tudo por conta deles. Então, é tentar achar um equilíbrio, mas é difícil pra caramba, né? É super difícil. Muito, muito, muito difícil. Eu, quando estou nesses lugares, eu fico pensando um pouco nisso, nessa coisa do egoísmo, de que eu estou indo só porque eu quero e tal. É complicado para mim, assim. Tem sido mais complicado com o tempo. Mas, assim, ir porque você quer, talvez seja uma análise muito superficial, porque você está indo com uma função de jornalista que é mostrar os conflitos para o mundo, né? E eu acho que isso tem uma importância social muito grande. Mas você vai porque você gosta de fazer isso e está embutido dentro disso uma função muito maior, que é mostrar a verdade, né? Então, acho que você está salvo por esse aspecto, né? Não sei se eles entenderiam assim, não, viu? Acho que se desse ruim, claro, eles não iam pensar nisso. Mas umas crianças eles não... né? É um pouco isso. Eu vejo jornalismo como uma profissão tipo médico, sei lá, alguma coisa que a gente tem uma missão quase, né? A gente acaba por ter um compromisso social, né? Tem uma coisa eu pelo menos assim, sei lá. Eu falo isso para minha filha, eu falo, filha, alguém precisa dar voz a algumas pessoas, a alguns grupos, em alguns lugares, né? E seu pai escolheu ser este portador, né? Existe risco? Existe, né? Mas é isso, eu não estou a te deixar aqui para ir para uma balada, para uma festa, vou viajar ao mundo, né? Eu estou a sair daqui para cumprir um papel social. Eu costumo dizer que é isso, eu quero dar voz a quem não tem voz, né? O Caio falou muito dos perigos do Ian, mas o Caio é um cara que corre muito perigo, até porque trabalhar no Brasil é extremamente perigoso. Mas só enquanto a gente segue o papo, eu vou colocar um trabalho que eu admiro muito do Caio, que é o trabalho do Haiti que ele fez. Eu queria fazer uma pergunta para ele sobre isso, exatamente. Eu fiquei muito impressionado quando veio o trabalho do Haiti, eu me lembro que eu estava na Isto É, e como é que você estava na Folha nessa época, né, Caio? Você foi para lá? Estava na Folha, 2001, né? Isso 2001, não foi? Quando que foi Haiti? Não, essa é do terremoto, não é? Terremoto, 2011. Terremoto. 2011, Eu tinha saído da Folha um ano antes, Bom, eu lembro essa situação foi uma situação complexa para mim do começo até o fim. Primeiro que quando eu acho que foi até o Tony que me ligou, o Tony era meu chefe na Folha, ele falou: arruma suas coisas, o carro vai passar na sua casa, você vai viajar. E eu falei: para onde? Você falou: para o Haiti. Eu falei: nossa, o que está acontecendo? Você não viu? Não vi, não liguei nada, tal. Eu estava meio desligado esse dia.
E aí ele foi me contando e eu arrumando minhas coisas, eu fui me assustando. A primeira reação foi falar, não vou. Não, você tem que ir, porque você é o único fotógrafo que eu encontrei hoje aqui disponível com visto para entrar nos Estados Unidos, que é o único caminho para ir para o Haiti. E eu tive que aceitar. Por que eu não queria ir? Porque um ano antes eu tinha acompanhado uma viagem do Lula no Haiti e eu comi alguma coisa contaminada lá que eu peguei de uma vez só uma porrada de doença do fígado, hepatite A, citomegalovírus, toxoplasmose. E quando eu voltei para o Brasil eu fiquei 1 mês e meio de cama. E prometi que eu nunca mais ia entrar ali. Mas eu tive que ir, era o único que podia, tal. Foi super complicado de chegar, mas me impressionou até que nós fomos os primeiros, eu e o Fabiano Maisonave, que a gente foi junto pela Folha, nós fomos os primeiros a chegar, primeiros assim do mundo a conseguir entrar no Haiti depois do terremoto, porque eles fecharam todas as entradas, o aeroporto foi fechado. E de cara a gente foi tendo uma sequência de sortes, de conseguir entrar em alguns lugares que não tinham acesso, a gente conseguiu hospedagem no quartel-general da ONU, que estava gerido pelo Brasil na época, e as coisas foram acontecendo e eu fui vendo essas cenas aí que a gente está vendo agora, de muita gente morta, muita destruição, e eu convivia com muita história de fotógrafos que tinham ido já para situações de conflito, só que eu nunca tinha ido. Para mim era uma novidade, era a minha primeira vez numa situação assim, e foi um impacto muito grande. E a cada dia que passava, eu sentia que as coisas estavam piores do que eu podia imaginar. Até o ponto que eu vi um homem sendo assassinado na minha frente, caindo na minha frente, e aquele cadáver ali sendo assaltado mesmo por diversas pessoas, assim, dezenas de pessoas começaram a revirar o corpo daquele homem atrás de dinheiro. Tamanho era o desespero das pessoas ali por comida, por algum troco para comprar alguma coisa para comer, porque tudo caiu ali, todos os mercados. Tudo. E nesse dia, que foi o meu penúltimo dia lá, eu escrevi essa foto aí, esse cara. Tem uma outra foto que talvez não esteja nessa sequência aqui, que é a foto que saiu na capa da Folha, onde o sujeito enfia a mão no bolso ali desse homem e arranca uma carteira. E essa foto foi publicada na capa da Folha, junto com um texto meu. E nesse dia eu liguei para a Folha e falei, não dou mais conta. Eu não esperava algo tão forte assim, tá me machucando demais, eu não estou conseguindo mais trabalhar. Apesar de que eu estava sentindo isso há dias e estava indo para a rua. Estava indo sozinho, às vezes eu achava um fixer que não era fixer, assim, eu parava alguém na rua que se solidarizava, eu dava uma graninha e o cara me levava na garupa da moto e me mostrando. Mas aí, num certo ponto, eu falei, não tô mais dando conta, quero voltar. Peguei uma carona no avião da FAB e voltei para o Brasil, né? Não aguentei. Isso, Caio, eu acho que é uma das atitudes mais dignas que um profissional pode ter, cara, sabe? A gente sabe muito bem, né, no nosso meio, na conversa de boteco, tem sempre aquela coisa, fulano foi, fulano voltou, fulano isso, a gente conta sempre, mas é de uma dignidade tão grande a gente saber até onde a nossa alma quer ser tocada, e é uma questão de momento, não quer dizer, por exemplo, que hoje você... não vou mais para tal lugar, né? Pelo menos eu acredito isso, em linhas gerais, nossa, assim. Mas eu vejo que isso é uma dignidade como pessoa e como profissional, né? Até porque se você insiste, né, você não produz mais o que você sabe produzir, né? Você deixa de ser esse portador, né, esse olhar ali, assim. E como foi isso para você, como profissional, para a tua carreira? Eu não era mais teu editor nessa época, eu saí em 2010. Como é que foi a tua relação com o jornal? Como o jornal recebeu essa notícia? Porque é o que você disse, é caríssimo você mandar alguém. É super complicado nessas situações de desastre a entrada na fronteira, né? Como foi a tua relação com o jornal na época? Assim? Foi bem aceito? Foi tranquilo? O que isso representou para você profissionalmente?
Então, eu até me confundi, porque foram tantas as pautas que a gente fez junto, eu fico tentando Sim, lembrar. Talvez naquela correria foi uma coisa tão confusa que eu não lembro quem me pautou. Mas eu lembro que a gente tinha uma dificuldade de chegar nos lugares na hora certa, né? E nessa situação foi uma surpresa a Folha chegar antes que o mundo inteiro lá. Foi uma confluência de vários fatores, de sorte, de vontade de quem estava lá na Folha, vontade de aceitar o que vem pela frente da minha parte, mas como as coisas foram acontecendo, eu fui sentindo, na época eu não tinha preparo para aquilo, hoje seria uma outra história, já faz 10 anos e acredito que hoje eu não pediria arrego, né? Hoje eu estou mais, além de mais preparado, tenho mais vontade de acompanhar esse tipo de situação. Mas na época aconteceu isso, liguei para o jornal, já era a segunda vez que eu pedia, na primeira vez tentaram me convencer que dava para melhorar, dava para superar aquela situação. Mas na segunda vez eu falei, olha, acabei de ver um assassinato na minha frente, assim, alguns metros de mim, e acho que eu não estou preparado para isso. E falaram, a reação de imediato foi o seguinte: volta para sua base, edita essa foto, escreve um relato do que você viveu e a gente conversa em seguida. Vai se acalmando. E eu sei que quando eles receberam o texto ficou super forte, assim, dramático. Eu nem precisei pedir de novo, já veio uma resposta assim: olha, você pode achar algum jeito para voltar que a gente vai mandar alguém para te render. Fica tranquilo, você fez um bom trabalho e parabéns, né? Foi uma reação legal, assim. Pô, que legal isso. Eu não esperava nem reação boa nem ruim, assim. Não sabia o que ia acontecer. Como eu era... Apesar de que eu comecei a trabalhar com jornalismo em 96, isso foi 2011, já tinha mais de uma década aí de experiência, negar uma pauta num lugar distante, remoto, onde é o centro das atenções mundiais, era uma coisa... Podia ser o meu ponto final ali, né? E não foi. E você, Ian, já saiu de algum lugar, já teve vontade? No caso, você está mais independente, então, de certa forma, fica, entre aspas, mais fácil, né? Mas também tem isso, eu investi para estar aqui, é importante. Você já abandonou alguma pauta, já quis abandonar algum lugar? E, principalmente você que nos últimos anos passou Iraque, Síria, Afeganistão, mas só para que a gente não fique num tema tão pesado e as pessoas vejam a versatilidade, eu vou colocar umas fotos de esporte do Caio para o clima dar uma amenizada enquanto você me conta como é que foi isso. Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que o Caio estava falando de coragem minha, eu acho que é uma puta de uma coragem admitir essa fadiga, né, de não aguentar mais. Eu já fiz isso também no Iraque, já no final da guerra contra o Estado Islâmico, antes de Mossul cair. Eu tenho um sério problema com calor. Calor, para mim, é algo que é complicado. E eu estava lá e estava muito, muito quente. Já fazia muitos meses que eu estava lá. E estava quase no final já. E eu decidi voltar também, porque eu estava com pouca grana e eu precisava ficar num lugar com ar-condicionado. Casa que eu morava não tinha. Eu estava no hotel, estava gastando muita grana e me deu um negócio que eu precisava voltar, que já era hora de voltar. Eu me arrependo um pouco, eu devia ter ficado até o final, acho que eu cometi um erro bem grande, mas, enfim, a situação toda de grana, de calor, acabou me fazendo desistir, voltar para casa. E aí, enfim, acho que foi um erro que eu cometi, eu podia ter ficado mais, eu acho. Mas isso, na verdade, às vezes é um pouco do feeling que a gente tem, né? A gente não sabe direito por quê e talvez a gente coloque a culpa no morto, assaltado, no calor. Tem um pouco do feeling, assim, a gente está meio desconfortável, você está a sentir que alguma coisa
não está a fluir bem. E também é muito difícil você dizer assim, eu vou sair daqui porque meu feeling não está. Para nós céticos, né? Como é que você fala isso? Assim? Você está em pleno Cabu e fala assim, meu feeling está dizendo para eu ir embora, né? Assim, talvez a gente coloque a responsabilidade em alguns elementos, né? É verdade. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa do feeling, da gente falar, aqui não vai fluir, né? Como subir morro. Tem dia que você sobe morro de boa, tem dia que você fala, acho que é melhor descer, né? Acho que tem isso também, sim, bastante. Acho que tem isso, sim. Foi um momento que, por alguma razão, eu decidi ir embora e hoje eu me arrependo um pouco. Devia ter ficado mais uns 3 meses lá. Ô Ian, antes da sua independência... Só 3 meses, né? Gostou dessa? Você ficou mais 3 meses no Haiti. Você também se arrependeu? Pensou em ficar mais uns 3 meses lá? É que eu estava há muito tempo. Eu estava 7 meses já lá. Podia ter ficado mais. Eu gostei dessa. Assim, eu pensei que o Ian fosse falar, devia ter ficado até o fim do dia, até não sei o quê. Só mais uns 3 meses. Desculpa, Caio, por favor, fale. Ian, antes da sua independência, você trabalhando pelos veículos que você trabalhou, você já tinha ido para alguma zona de conflito, como você vai agora frequentemente? Pautado pelos jornais, pelas revistas? Nunca tinha conseguido antes. Todas as vezes que eu fui mais ou menos durante as minhas férias ou entre um emprego e outro. A primeira vez que eu fui foi em 2003. Eu saí da Gazeta Mercantil e aí fui fazer uma viagem, decidi tirar um ano sabático, sei lá. Na verdade, eu fui virar faxineiro no Canadá, fiquei 1 ano de faxineiro lá. Ganhei uma grana e os Estados Unidos invadiram o Iraque, eu fui para lá tentar entrar, mas assim, sozinho também. Aí não consegui, fui para o Afeganistão e tal. Mas eu sempre trabalhei com economia, depois fui fazer política, então eu nunca fiz Inter, por exemplo, que era uma coisa que eu sempre quis fazer desde o começo, entendeu? Então a coisa foi indo muito eu mesmo por conta própria, tentando ir. Sobrava uma grana, eu me mandava para algum lugar, tirava férias, tirei umas férias, fui para Tunísia, fui para o Líbano, fui para Palestina. Tirava férias para trabalhar. Mais ou menos isso. Em lugares super light, né? Assim, então, onde você foi? Eu fui para Palestina ver um conflito. Não à toa eu estou solteiro, né? Minhas ex-mulheres todas adoravam. Né? E a sua primeira vez em zona de conflito? Como foi para você? Assim, obviamente, como profissional, como pessoa, como rendeu o teu trabalho e como foi? Porque às vezes a gente tem isso, né? Você fala assim, eu quero ir. Eu queria muito ir a uma Copa do Mundo. A primeira que eu fui, eu falei, nunca mais quero voltar. Cara, a primeira para mim foi uma parada assim, porque você romantiza muito, né? A questão, um conflito. E aí você leu aquelas grandes matérias, aquelas putas fotos, aqueles lances maravilhosos. E aí você chega lá, da primeira vez que eu fui, eu queria ser o cara, eu queria fazer uma obra-prima, entendeu? Eu queria ser o cara mais foda do mundo. Eu estava no Afeganistão, num momento super importante do Afeganistão, eu queria ser a pica das galáxias, entendeu? E me rolou uma pressão fodida. Acho que foi legal a matéria que eu fiz um trabalho legal e tal, mas assim, eu fiquei muito pressionado. Eu não entendi a lógica de ter prazer naquilo ali, de ter o prazer de viver aquilo ali, porque é um privilégio, para mim é um privilégio você ver a história acontecer. E aí o resultado disso é outra coisa, entendeu? Eu fui querendo o resultado, não querendo viver aquilo, entende? E isso me botou uma pressão brutal, assim, foi muito difícil para mim. Nas outras vezes, eu acho que eu meio que aprendi, entendeu? Então eu fui, cara, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso, mas o que eu mais vou fazer eu vou aproveitar o privilégio de ver esse momento acontecer diante de mim e vou fazer o meu melhor e o que sair tá beleza, entendeu? Se não sair tão legal, é a vida, eu tentei. Então, esse primeiro foi muita pressão para mim, cara. Fiquei muito pressionado mesmo. E cometi vários erros por causa dessa pressão, fiz um monte de cagada, fiz um monte de coisa ruim, enfim. Essas fotos de Gaza, por exemplo, eu fui para lá, fiquei super tranquilo, tinha um monte de gente, vou viver isso aqui. Já uma outra relação, entendeu? Que eu aprendi de certa forma.
Mas, enfim, tu precisa ter barriga, cabelo branco e careca para poder aprender essas coisas, né? Senão... Foi em Gaza, Ian, que você saiu numa foto ajudando um outro fotógrafo ou uma pessoa? Foi você? Foi. Ou eu estou enganado? Não, foi isso. Cara, você sabe que eu nem vi essa foto sendo feita, ela rodou, o pessoal da EPA, da European Press Agents, fez um cara lá, rodou um monte de jornal do mundo inteiro, eu nem sabia. Aí só depois que o cara me contou, é que tinha uma mulher que veio a chuva de gás e eu estava com a máscara, né? E a mulher começou a ter uma reação bem ruim mesmo. E aí eu vou dizer bem sincero, eu estava fotografando ela, passando mal, aí teve uma hora que eu vi que ela desfaleceu, aí eu carreguei ela para tirar ela do coisa. Aí o cara fez a foto. Mas assim... Você que está literalmente... teve uma sequência muito grande em zonas de conflito, né? Como é que é esse divisor de águas? Até que horas eu vou clicar e agora eu paro de clicar, ou para ajudar, ou porque eu acho que não é mais digno? Como que você faz esse divisor aí na tua cabeça? Porque tem uma hora que a gente baixa a câmera, né? Você fala assim, não, isso não dá. Tem fotógrafos que não, tem aquele fotógrafo que... tem fotógrafos que fotografariam a mulher a agonizar na sua frente ali. O que te move? Aonde você se segura para isso? Em geral, eu fotografo tudo. Eu baixo a câmera quando uma pessoa está sozinha e precisa de ajuda. Quando não há outras pessoas ajudando, entendeu? Eu me coloco num papel de observador dessa cena e não acho que é meu papel ajudar as pessoas ali naquele momento, até porque meu conhecimento é pequeno e é o meu papel registrar aquilo ali. Nesse momento, ela estava sozinha, não tinha ninguém para ajudar ela e eu tinha condições de ajudar. Então, eu baixei a câmera e ajudei. Mas, em vários momentos, eu vi pessoas agonizando, pessoas morrendo, criança morrendo, gente em choque porque perdeu as pernas e eu fotografei, entendeu? Porque eu fotografo, assim... Mas eu me coloco numa relação assim de observador daquela cena e eu acho que internamente eu me distancio, eu desumanizo aquilo tudo, entendeu? Porque eu acho que se eu humanizasse aquilo ali, eu não ia conseguir fazer. Sim, não tem como. Então, é que a gente sempre parte do princípio que a nossa ajuda é dar voz àquilo e mostrar aquilo, né? Mas eu acho que tem um lance na cabeça mesmo, que a minha cabeça opera de um jeito em que eu consigo me distanciar muito dessas histórias e consigo não me envolver muito emocionalmente. Eu até tenho medo que um dia eu vou ser perseguido por isso, sabe? Porque são umas cenas super difíceis. E eu tenho medo de começar a sonhar. Não acontece isso. Mas acho que rola meio que um bloqueio mental. E o vício da adrenalina? Que a gente sabe que muito profissional que está em zonas de conflito, chega uma hora que aquilo já é o esporte radical dele, é o saltar de paraquedas ali, assim. Você já conheceu vários, nós já conhecemos vários, mas e com você? Como é que funciona essa coisa da adrenalina ali, assim? Cara, eu sou já um cara se sentiu, cagão, eu sou bem medroso, assim, dentro de um... Medroso? Eu sou não, dentro de uma realidade ali, entendeu? Eu não sou o cara que estou no front o tempo inteiro. Se o negócio está muito quente, eu penso 2 vezes antes de ir lá na frente, entendeu? Tem outros caras, por exemplo, o André Lyon, o Gabriel Cheia, esses caras são... Pô, eu sou um cagão perto deles, entendeu? Eles vão mesmo, eu estou muito mais atrás, é uma parada para mim muito mais distante. Mas, claro, você está em batalha, é um puta tesão, entendeu? Estou ali acontecendo, é um puta tesão. E eu tenho uma vantagem que eu fico muito tranquilo, me dá uma calma, eu fico super tranquilo. E eu não sei se eu sou viciado em adrenalina, mas assim, esse ambiente todo é um ambiente muito sedutor. Puta, tem umas putas histórias para você fazer o tempo inteiro, umas putas fotos. E é uma situação que está todo mundo vivendo ali no limite e tal. O que acontece comigo é que quando eu passo um tempo longe assim e volto, o retorno é difícil para mim. A parte mais difícil é readaptar a vida comum, de ir no supermercado, nego brigando no condomínio, eu acho tudo meio... Mas depois passa. Em 3 meses eu estou brigando aqui no condomínio por causa de vaga de garagem também, entendeu? Então, eu me readapto, assim, entende?
Mas é um pouco difícil o retorno, assim. Fica um pouco deprimido, eu acho, quando volta, assim, né? Porque é uma vida de emoção o tempo inteiro, né? Aí você tem que voltar para a vida verdadeira, que essa é a vida verdadeira. É, Lá é a a exceção, lá é exceção. né, cara? Quando começou a pandemia aqui no Brasil, você foi um dos primeiros, foi o primeiro a fazer aquelas fotos mais dramáticas das famílias tirando os caixões dos carros funerários e tal. Eu falei, só podia, né? O cara mais ligeiro que vai para a guerra é uma situação de guerra essa, né? Eu acho que era um pouco, sabia? É, Porque eu fiz um pouco essa. Quando eu tô no front, você vai, né, cara, para ver o que acontece. Você nunca sabe o que vai acontecer. Quando começou a pandemia aqui, eu estava acompanhando muito lá fora, eu falei, cara, começou a me bater uma angústia de que falava assim, puta, eu preciso contar essa história. Aí eu fiz uma coisa meio de maluco. Eu, todo dia de manhã saía, umas 8 horas da manhã, ia para o cemitério, ficava lá sentado no cemitério para ver o que ia acontecer. Aqui vai acontecer, né, alguma coisa. Ou cemitério ou hospital. Fiquei nos dois fazendo. E o cemitério que você escolheu virou o ponto jornalístico preferido dos veículos brasileiros, né? No Era começo o da pandemia. maior, exato, é. Como era o maior, eu fui para lá. Mas eu fui para outros também, viu? Vários também outros cemitérios que não renderam, entendeu? Porque eu comecei a ir nos cemitérios daqui, e aí tem a parada de você ter o jazigo e a quadra geral, que lá é onde você não tiver o jazigo, seu corpo vai para lá, entendeu? E eu falei, bom, é aqui. E aí lá eu consegui descobrir que estava tendo muito mais enterro de suspeita de Covid do que estava dando os números. Aí eu fiz uma matéria para a Folha, grande até, foi uma manchete da Folha, bem legal por causa disso. Mas assim, coisa de maluco, eu todo dia estava na rua, todo dia saía de casa para fazer alguma coisa, entendeu? Ou ia no centro, ia em porta de hospital, enfim, um monte de coisa. Aí quando tem essa essas daí, foi imagens que eu estou a Manaus. mostrar são da onde? Manaus, né? Quando Manaus deu ruim, eu vi o Arthur Vigílio deu uma entrevista para o painel da Folha dizendo um monte de coisa. No meio ele fala que tem 30% das mortes que estão acontecendo em casa. Porque aqui em São Paulo eu já tinha ouvido isso, eu fiz uma matéria para o Globo grande, seguindo o pessoal do SAMU, registrando as mortes em casa. Aí quando eu cheguei em Manaus, a primeira coisa que eu fiz, eu fui procurar o serviço funerário. Essa eu fiz em São Paulo. Aí eu comecei a acompanhar os caras, entendeu? Aí fiz muito corpo lá, muita gente morrendo. Essa de Manaus, sim, eu fui o primeiro a fazer as mortes lá. Depois todo mundo fez. Aí Mas no foi bom. material de Covid, uma coisa que me chamou muito a atenção no início é que você foi uma dos primeiros, posso dizer assim, do fotojornalista que entendeu que aquilo não era só um hard news, que aquilo tinha muito mais coisa. E você fez trabalhos muito interessantes que foi comparativos da 23 de maio, da Marginal, alguns pequenos vídeos, cara, que são incríveis, né? Fala um pouco, como é que te despertou isso? E a curiosidade que, assim, o mundo que eu encontrei na rua, você fala, nossa, o Caio, ele filma com GPS para depois saber aonde ele estava, porque você tinha uma sobreposição de imagens, né, da 23 de maio, de outros lugares, mostrando o antes e o agora, né? Ou pelo menos o que a gente tinha como agora ali, assim. Conta um pouco disso, por favor. Então, eu comecei a ver o trabalho do Ian e queria fazer também, mas eu fui pego um pouco pela minha questão pessoal. Minha namorada, ela faz parte do grupo de risco, eu não podia colocar ela em risco se eu quisesse continuar convivendo com ela. Então, eu teria que tentar fazer alguma coisa que eu não me colocasse em contato com muitas pessoas, principalmente com pessoas que tivessem o vírus, né? E aí eu comecei a tentar achar uma solução para isso. E alguns anos atrás eu fiz um documentário sobre o caos do movimento, do trabalho e do trânsito em São Paulo, que era filmar as principais aglomerações da cidade, as principais vias de trânsito, o metrô, as praças. E logo veio isso, esse estalo na minha cabeça. Se são as maiores aglomerações, hoje elas não existem mais, né? Eu lembrava do ponto que eu tinha colocado as câmeras na época, fui nos mesmos pontos, nos mesmos dias da semana e horários para fazer uma comparação fidedigna. E através de um programa de edição de vídeos, eu fazia uns cortes
saindo do mundo super caótico, aglomerado de antigamente e entrando para o mundo de hoje, pelo menos da época que a gente estava naquela fase de quarentena, onde essas cenas estavam com os ambientes totalmente vazios, né? Então foi uma necessidade pessoal de não colocar em risco quem eu convivia junto, quem eu convivo junto, né? O tempo foi passando e a gente foi adaptando e hoje eu já estou entrando em contato com o vírus, assim, mas sempre que eu chego nessa situação eu vou protegido e a gente está ficando um pouco mais flexível com essa realidade, né? Agora não tem mais como querer se fechar tanto, né? E uma coisa que eu acho que nos ajudou muito no início da pandemia foi o drone, né? O Ian ainda não entrou no mundo drone, né? Não, Ian. Também o Ian já junta a letra, o Ian já aquilo, o drone não, já... eu uso, mas eu uso para filmar. Para filmar eu uso. Ah, tá, então, puta, entrou assim. Mas eu acho que o drone foi uma coisa que nos ajudou muito na pandemia, né? Uma por dar uma dimensão mais interessante, né? Assim, para nós que estamos numa grande metrópole, que sempre estava cheia, né? E a ajuda do distanciamento no início, né? Também, né? Ficava longe, o drone chega lá onde você quer sem você sair do ponto, né? Essas ferramentas novas que vão surgindo, né? Os smartphones, que durante um tempo tinha assim, uma discussão, fotografar de telefone, não, telefone virou só um equipamento a mais, né? O drone também, né? Então a gente vai a cada dia agregando uma ferramenta e desenvolvendo novas formas de contato. O drone é um pouco perigoso porque você fica viciado na capacidade dele e você fica um pouco até hipnotizado pelas suas plasticidades, né? Então vou levar o drone e eu vou me salvar com o drone, porque ele faz umas coisas que a gente não está acostumado a olhar. Ele olha de um ângulo que o ser humano raramente vai ter essa possibilidade. E aquilo certamente comove o olhar, né? O drone eu usei bastante na Amazônia, porque para chegar nos focos de incêndio, muitas vezes eu não conseguia atravessar um trecho de floresta, não tinha um acesso de estrada, então levanta o drone e vai 1 quilômetro para frente e abaixa ali na região do foco de incêndio. E também o drone eu usei aqui na pandemia, nessa fase que eu não queria me aproximar muito do vírus, eu fiz umas filmagens com o drone e tive uma sorte assim incrível de um dia que eu pensei assim, os prédios de escritórios estão vazios, mas as luzes desses escritórios estão acesas. Então, será que eu consigo mostrar a cidade de fundo e o escritório vazio? Né? Porque com a câmera é difícil assim você ter acesso, precisa ter autorização de não sei quem e tal, isso demora e pode passar o tempo. Eu subi o drone ali na Vila Olímpia e eu tive uma surpresa e junto com uma sorte incrível no momento que eu estava manobrando o drone e ele desceu vários andares num prédio comercial mostrando os andares vazios, de repente, assim, eu percebi que em um dos andares tinha uma pessoa e eu estacionei o drone naquela altura. Estacionei, eu digo assim, eu parei de descer. Ele ficou parado no ar e continuou filmando aquela pessoa. E aquela pessoa, naquele dia, no dia em que o secretário-geral da ONU, da Organização Mundial de Saúde, insistia que a gente tinha que se isolar, que tinha que lavar as mãos, que tinha que tal, eu consegui focar um cara dentro do escritório, um executivo, claramente um executivo, pegando um álcool gel, lavando a mão com o drone através de uma janela e a cidade de fundo. Eu falei, não estou acreditando ali, com o drone funcionando, só com o drone mesmo, né? Sem Olha, para quem está nos assistindo, eu digo, no fim, eu vou encerrar esse nosso bate-papo com este vídeo, porque ele é lindo. Você já viu, Ian? Eu vi. Viu? É lindo, né? É incrível, é incrível. Né? Agora eu pulo um pouco essa tecnologia com o Caio, brinquei que você ainda não estava no drone, mas está. Você não só agregou junto da fotografia, junto do texto, a fotografia, como você foi para o vídeo e você foi para frente do vídeo. Então você filma, você se filma, né? Como você se colocou nisso? Como é que chegou? Foi uma questão de mercado? Tipo, eu preciso oferecer mais coisas? Ou você queria mudar de posição também? Cara, não. Eu não queria, não. Nunca quis fazer TV. Não gosto. Na verdade, faço. Não sou um grande fã. É uma linguagem que eu acho difícil.
super difícil para mim, uma narrativa diferente, super complicada, e aconteceu por pura sorte. Eu estava no Iraque e eu estava um dia numa cidade e encontrei umas freiras que tinham fugido dessa cidade quando o Estado Islâmico chegou, uma cidade cristã. E quando eu cheguei nessa cidade poucos dias depois que ela foi libertada, e encontrei essas freiras chegando lá pela primeira vez desde o dia que fugiram. E uma delas falava inglês. Eu falei, que puta história. E aí comecei a filmar com o celular e com a câmera, aquilo ali, filmando umas ceninhas e E eu conheci um cara na Band. E mandei para ele essas cenas. E falei assim, essas cenas aqui, não quer usar não? Acho que rende bem e tal. Eu faço um textinho para você e vocês fazem aí. Aí ele falou, não, eu quero que você faça, eu quero que você apareça. E você fale. E foi um choque para mim. Eu falei, como assim, velho? Não sei fazer isso. Ele, não, sabe, a gente vai te ajudar e tal. Aí o primeiro texto, eles escreveram para mim, me disseram, você tem que fazer assim, na hora de filmar e tal. E eu fiz a minha primeira matéria. E depois eu fiz várias e comecei a fazer para eles, assim. Até que agora eu tô com eles, praticamente. Estou fazendo para eles. Mas, assim, foi um processo que está sendo difícil ainda. Não é fácil, eu não gosto de aparecer, não é algo que me seduz muito. E eu acho uma linguagem super difícil. Eu, por mim, se eu pudesse, eu ficaria só fotografando e escrevendo. Mais fotografando do que escrevendo ainda. Mas é o que está dando agora, é o que tem me rendido um monte de coisa. Então vamos em frente, né? Cara, e você não foi para frente das câmeras, mas você se fixou cada vez mais atrás das câmeras, entrando no mundo do audiovisual. Você tem filmado bastante. Você, ao meu ver, se especializou em fazer essas short stories, assim, essas historinhas curtas. Você tem um trabalho com um entregador que é sensacional. Né? Você consegue resolver uma história em microvídeos, mas você também está a fazer documentários mais longos. Assim. O que você está a produzir neste momento? Qual o teu próximo trabalho? O que você sonha? Parece a entrevista da Marília Gabriela, né? Assim, seu sonho. Tá? Não vou fazer ping-pong depois, mas é que eu sei que você anda a produzir muito. Assim. Eu acho que, para falar desse complemento profissional que o filme, o vídeo está fazendo em minha vida, eu preciso falar antes, voltar alguns anos atrás, na época quando a Folha de São Paulo resolveu criar o TV Folha e teve uma reunião entre todos os fotógrafos para explicar que aquela editoria de fotografia deixaria de ser só uma editoria de fotografia e passaria a ser uma editoria de imagem, onde se trabalharia foto e vídeo, e todo mundo deveria cooperar no trabalho da produção da TV Folha. Na época, eu já tinha uma opinião sobre isso. Eu sempre achei o cinema muito lindo, mas muito complexo. Quando eu falo cinema, vídeo, filme, televisão, e achava que com a estrutura que a gente tinha, seria um trabalho praticamente impossível de se fazer com qualidade. Então, eu lembro bem que quando me foi dada a palavra na reunião, eu levantei minha mão e disse, eu estou fora. Eu não vou fazer parte da equipe que filma, porque para mim a fotografia já é um trabalho muito complexo. E filmar e fotografar num único trabalho, eu não quero, porque não vai ficar nenhum nem outro bom. E eu fui o único que falou aquilo, porque havia já uma compreensão de que aquilo era o caminho a se seguir e que a gente teria que se adaptar. O tempo passou, eu continuei com aquele ponto de vista, não queria fazer, fui sendo forçado a fazer um pouquinho, fazia um pouquinho, até que anos depois eu vi que não tinha saída e que eu deveria entrar nesse mundo, mas eu não queria entrar de uma forma despreparada. Então eu fui fazer uma pós-graduação em cinema. Hoje em dia eu faço um mestrado onde a minha tese é sobre audiovisual, a compreensão do audiovisual. Então, acho assim, não teve escapatória, mas eu tentei não pegar, mas hoje faz parte da minha especialidade, né? Fazer filmes, hoje em dia, para mim, tem que ser filme curto, porque eu gosto de trabalhar sozinho,
captar o som, o áudio, a montagem, tudo isso eu faço por conta própria, então não dá para fazer coisas muito longas. O meu maior filme tem 20 minutos sobre a Amazônia, as queimadas do ano passado, e por conta das redes sociais, do Instagram, eu tenho produzido filminhos curtos, porque é o espaço e o tempo que as pessoas têm para ver, né? Muitas situações as pessoas ignoram o Instagram TV, veem só os posts. Então, o espaço que o Instagram oferece é de 1 minuto, né? O espaço físico e temporal ali, né? E então eu tentei fazer essas, por exemplo, das comparações da pandemia, tentei encaixar dentro de 1 minuto. Então, é assim, é uma questão do que o mercado pede, do que as plataformas possibilitam e uma evolução natural da profissão, né? Não tem como não fazer filme trabalhando com imagem, né? Isso é muito importante o que você fala mesmo, porque é o caminho da profissão, né? Num outro debate que nós temos aqui, numa outra mesa, falou assim, mas não é ruim. Falar, olha, a questão não é nem se é ruim ou não é ruim, é o que nós temos hoje, né? Nós temos que ser muito mais produtores de conteúdo completo, né? Como o Ian disse, eu adoraria sobreviver só do fotojornalismo, só fotografar. Eu filmo também, gosto, tenho um puta respeito, mas eu acho que são linguagens distintas. Eu sei que quando eu estou numa pauta que eu tenho que fotografar e filmar, sabe, nem tudo sai bem feito, né? Porque são formas diferentes de enxergar a imagem, né? Forma diferente de você tratar a tecnologia, né? Aquele aparelhinho que está na tua mão ali, a intimidade é outra, né? Eu quando posso, eu procuro fechar. Hoje vai ser o dia de foto, hoje vai ser o dia de vídeo. Nem sempre é possível, nós todos sabemos, mas se eu tiver essa possibilidade, eu gosto de separar, né? Porque fica um samba do crioulo doido, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o tema dessa conversa, que é os independentes, né? Isso tem a ver com a independência que você conseguiu alcançar. Se você não está 100% independente, você está fazendo um trabalho, mesmo que seja a ideia sua, mas já tem um cliente destinado, esse cara que vai decidir se você vai fazer um ou dois ou os dois, né? Um ou outro ou os dois. Então, essa semana agora, eu fui para a Amazônia numa operação que era sigilosa do governo, não sabia o que era, mas eu só tinha uma certeza, que eu tinha que voltar com uma boa foto e com alguma coisa de pelo menos uns 2 minutos de filme, né? Porque o meu cliente publica filme e foto, né? E todos, eu acho que quase todos os meios hoje, sejam eles concentrados no vídeo ou na foto, sempre tem uma intersecção dos dois, né? E tem também uma questão que essa intersecção não rola muito financeiramente, né? Não. O orçamento continua o mais baixo. Esse é um ponto interessante que eu exploro quando eu vou fazer viagem sozinho, por exemplo. Eu fui para Manaus, eu fotografo para alguém, vendo a foto para alguém, filmo para tentar vender para o trem, para poder fazer mais grana, entendeu? E o texto para outro. Eu tento dividir isso o máximo de clientes para poder... Lembrar o trabalho, já que você tem a capacidade de atuar em várias frentes, não concentrar, porque justamente eu brinquei, mas infelizmente é isso. Nós, quando acrescentamos a produção, nem sempre, na maioria dos veículos, principalmente os brasileiros, você não consegue fazer uma expansão correta do orçamento, né? A pessoa às vezes te dá, eu dou 15% a mais, só para você fazer um videozinho, né? Ou te contrata para o vídeo e fala, é só foto, sabe? Só uns cliques de foto, né? Então, realmente é complexo. Essa vertente que você faz de desmembrar, ter o mesmo assunto e ter vários clientes, porque não deixam de ser clientes, eu acho que é um caminho bem interessante. Quando eu conversei com algumas pessoas, né, eu me envolvo muito com os jovens profissionais também, todos eles fazem uma pergunta, eu falo, putz, você vai conversar com os dois, faz uma pergunta. Eu particularmente, né, já sempre dou uma resposta para eles, mas eu sei que eles vão nos ouvir. Assim. A pergunta que todo mundo faz é assim, como é ser independente? Como é que eu começo a produzir? Sabe?
Eu, particularmente, digo da mesma forma que você produzia antes, quando você tinha uma organização ali. Você vai na porta de um lugar, bate e oferece o seu trabalho, conta a tua história. Assim. Para vocês, é isso. Isso é mais Pense nos nossos jovens profissionais, né, independentes, que hoje todos caminham para isso. O que vocês, com essa experiência, com essa bagagem, né? Falava com a Ana Carolina outro dia, no bate-papo dela com o Walter Firmo, eu acho que falta muito para nós hoje a troca do conhecimento, que é o que tínhamos dentro de redações. Você tinha os espelhos, né? O Caio, por exemplo, é um cara que eu sei que se inspirou muito em Antônio Gaudério, ao ponto de virarem amigos, super amigos, né? Você sempre tinha um espelho. Casamento, né? Ele chegou a ser meu padrinho de casamento, o Gaudério. Sim, sim, sim. Então, nós tínhamos espelhos ali, né? Você entrava na Folha de São Paulo, você tinha ali Gaudério, Jorge Araújo, né? Nomes que, né, o Estado, o Globo, a mesma coisa. Assim. E hoje, esses jovens profissionais, obviamente, você tem a tecnologia ali, as redes, você tem tutoriais, você tem 1000 formas de informação, mas você não tem essa troca, né? Eu, por exemplo, sinto que se eu tivesse tido a oportunidade nessa migração do vídeo, como foi a minha fotografia, meu vídeo hoje seria muito melhor, né? Porque tudo que eu aprendi do vídeo foi sozinho, né? Sozinho, no banco escolar, né? Mas não de ter aquele tete a tete, né? Não tem nada como você olhar em cima da mesa e ver a bolsa do fotógrafo e falar, ele organiza a bolsa assim. Parece bobo, mas é uma sacada, né? Quando o cara chega, como é que ele edita o material, sabe? Você vai, né? Você dá uma passadinha por trás dele para ver ali. Né? É um aprendizado, né? E esses jovens profissionais hoje não têm um pouco isso e têm uma dificuldade de entender assim, tudo bem, eu tenho o mundo aos meus pés, mas para onde eu vou? O que vocês, os dois, diriam para essa garotada que ainda acredita no jornalismo? Comece, Ian. Eu começo. Eu acho que o caminho hoje é um caminho bastante injusto, é muito difícil, realmente. Eu acho que o fato de você não ter as pessoas as redações sempre foram escolas maravilhosas, né? E também eram ambientes críticos, né? Hoje a juventude vive muito dentro das suas bolhas e só recebe elogios, não recebe crítica, né? Ninguém diz para ninguém que o teu trabalho está uma merda, né? E é importante saber que às vezes tu faz merda e que o cara acha uma merda, mas que dá para melhorar. Dito isso, para quem é independente, para quem está começando, acho que a maneira de conseguir avançar, infelizmente, é fazer algum investimento em alguma produção. Sei lá, tem a queimada na Amazônia agora, como teve do ano passado, ou tem o Líbano. Se alguém tem alguma grana, eu diria que é para investir, tentar produzir, criar portfólio e conseguir apresentar alguma coisa, né? Porque chegar se apresentando e dizendo, olha, eu estou aqui, quero muito produzir, sem nunca ter feito nada, num ambiente de extrema competição como está hoje, vai ser difícil, né? Então, infelizmente, eu acho que precisa ter um pouco de investimento de grana mesmo, de tempo para conseguir produzir alguma coisa e ter o que oferecer, né? Mas é difícil, bem difícil, né? Eu concordo com o Ian, acho que ele já falou a parte principal e se eu puder acrescentar alguma coisa, eu acho que assim, tem que buscar as suas paixões, suas inspirações e ir atrás desses assuntos que te tocam. Mas basicamente o que o Ian falou é o essencial, né? Tem que investir aquilo que você ganha no que você vai ser, no jornalismo, no jornalista, né? Em você mesmo, no documentarista, no cinegrafista, no fotógrafo, e ir atrás das histórias, né? Elas podem estar na esquina da sua casa, mas podem estar lá na Síria. Até onde for o seu investimento, é importante que você faça isso sabendo que é isso que vai te levar para o mercado. Mas se eu posso dizer uma coisa mais interessante, já lembrando do Gaudério aqui, que eu acho que vale não só para as suas capacidades técnicas, mas como vale também para as suas capacidades de planejamento de futuro, o Gaudério dizia assim para mim que tinha uma fórmula interessante de ensinar fotografia, que era como aprender a jogar sinuca e fotografar em 2 lições. Né? O Tony sabe bem essa história, não sei, o Ian já ouviu? Não, estou curiosíssimo.
Então ouça bem, porque, como diz o Galdério, eu vou falar uma vez só. A primeira lição é, se você nunca jogou sinuca, segure bem firme no taco e bata bem no meio da bola. Depois que você já estiver acertando a bola na outra, que já estiver encaçapando, aí você parte para a segunda lição, que é nunca segure o taco muito firme e nunca bata no meio da bola. Aí passa para a fotografia, né? Que é, se você já já consegue segurar a câmera, sabe como que coloca o filme, no caso nosso agora, o cartão, segure bem firme a câmera e enquadre a cena bem no meio do quadro. Aí você passa para a segunda lição, que é nunca segure a câmera muito firme e nunca enquadre as coisas bem no centro do quadro. O resto é ter uma noção, um palpite e contar com a sorte. Esse foi o ensinamento do Galdério. Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional, sensacional. Eu acho que uma coisa que é muito bacana aqui, nós vamos colocar nos letterings aqui, eu acho que essa nova geração precisa conhecer muito Antônio Galdério, um grande nome do fotojornalismo contemporâneo, sabe? Uma das cabeças mais brilhantes, né? Acho que vale muito pesquisar e conhecer o trabalho dele, assim. Eu acho que a gente se encaminha aqui nós estamos com mais de 1h30 de conversa aqui. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, o tempo de vocês, a disponibilidade, esse carinho, esse amor de se predispor a conversar, né, a se entregar um pouco para que os outros os conhecessem um pouco melhor. Então, em nome de toda a organização do festival, nosso muito obrigado. Mas não é o fim, vocês podem falar o que vocês quiserem ainda, só precisar fazer essa introdução, né? Bom, eu quero dizer uma coisa, que eu me sinto extremamente orgulhoso de estar aqui, porque eu não sou fotógrafo de lida, de todo dia, de ter começado na fotografia. Eu fico extremamente orgulhoso de poder estar com o Caio, você, de estar aqui. Eu fico muito agradecido de poder participar e falar, e que as pessoas me vejam como... Vocês me vejam como fotógrafo também, que é algo que eu tenho um pouco de dificuldade de me ver, assim, às vezes. Então, eu queria agradecer bastante. Nós tivemos como um grande fotógrafo, seu filho da puta. Muito grande, por sinal. Minha barriga só cresce, minha barriga só cresce. Não, eu fico muito lisonjeado mesmo, assim. Me sinto muito, muito, muito feliz mesmo. Eu também estou feliz. Eu acho que o Ian, para mim, é uma referência, assim como é referência para todo o mercado, a sua coragem, a sua vontade, o seu ponto de vista, a sua técnica. Você é um fotógrafo de primeira linha, está aí representando o nosso país pelo mundo afora. Acho que não tem outra categoria para você ficar senão lá no topo, né? Então, para mim é uma honra estar do teu lado. O Tony tem um carinho muito grande por ele, aprendi muito na minha vida com ele, trabalhei anos e anos na Folha, me ensinou tanta coisa, tenho um carinho enorme. Já trocamos umas farpas, mas já se amamos também muito. Foi assim como todo profissional que vive em redação, se não viver esse tipo de situações boas e ruins, não cresce. E acho que você me ajudou a crescer, me ajudou a chegar onde eu cheguei. Você também. E eu sempre dizia para os fotógrafos que faziam parte da equipe, assim, né? Alguns falam, você briga muito comigo, eu só brigo com quem merece. Assim. Então, realmente, nós tivemos alguns arranca-rabos, assim, até porque o Caio tem uma personalidade muito forte, eu também, né? Mas isso é um aprendizado. Eu melhorei como editor, o Caio ele melhora a cada dia que passa. Às vezes eu fico um tempo sem vê-lo. Quando eu fui para a China, fiquei um tempo na China, voltei, vi o Caio e falei assim, caralho, esse cara consegue melhorar a sua fotografia a cada tempo que passa, cara. Já tá bom, Caio. Tá, não, segue firme, forte, de verdade, vocês têm um trabalho brilhante e é uma luta árdua, porque é muito fácil você falar assim, você tem um trabalho brilhante quando você está a representar um escudo, você tem um contrato fechado, sabe, com um grande veículo e tal, muito fácil entre aspas, né? Mas eu digo, essa lida que nós, fotógrafos brasileiros, temos, né, que é
da sobrevivência mesmo, né? A gente tem que sobreviver financeiramente para nós, e é uma lida para fazer os veículos de comunicação entenderem que é importante contar determinadas histórias, assim. E vocês são dois exemplos ímpares nessa luta, né? Essa coisa de o fato está a acontecer. Primeiro eu vou lá e registro, conto uma história, depois eu vou ver, sabe? Nesse nosso mundo do jornalismo tem muita choradeira, né? Aqui na Síria, onde for. E encontrar profissionais que olham para frente, que enxergam um mercado difícil, um mercado canibalizado, mas que eu vou por aqui, existe um caminho digno para ir por ali e ir, eu tiro meu chapéu para vocês, assim, tenho um orgulho de ser amigo de vocês e de estar lado a lado, às vezes, em pautas ao lado de vocês, assim. Meus mais sinceros agradecimentos. E eu vou encerrar essa nossa conversa, então, com esse vídeo do Covid que o Caio falou. Tá? Tem um texto maravilhoso, o Caio é esplêndido, ele já deu legendado. Isso você não faz, né, Ian? Você não legenda seu trabalho. Está na hora de virar legendador também. Não fácil. Prioritize according to their specific situation. Don't assume your community won't be affected. Prepare as if it will be. Don't assume you won't be infected. Prepare as if you will be. But there is hope. There are many things that all countries can do. Physical distancing measures like cancelling sporting events, concerts and other large gatherings can help to slow transmission of the virus. They can reduce the burden on the health system, and they can help to make epidemics manageable, allowing targeted and focused measures. But to suppress and control the epidemics, countries must isolate, test, treat and trace. If they don't... Incrível, simples, preciso, a sacada do dia, né? A sorte, né? Como diria nosso Galdério, tem um momento que tem sorte, né? E de verdade, nossos mais sinceros agradecimentos, é um prazer tê-los aqui. Espero que a gente consiga replicar este festival em outros anos, que ele volte a ser analógico quando for possível, com toda a segurança, e que a gente possa seguir nesse debate. Eu acho que é muito importante neste momento onde temos governos muito esquizofrênicos, a primeira coisa que se faz, os governos autoritários fazem, é desacreditar a imprensa, né? E debater o nosso trabalho, debater o caminho da imagem da imprensa, eu acho que é importantíssimo. Nós temos festivais de fotografia incríveis nesse país, mas nós tínhamos, esse grupo que hoje está à frente do festival, uma vontade de abrir espaço para debater o fotojornalismo, que é para debater a forma que a gente entrega a informação para as pessoas do nosso país. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.